Boa tarde, obrigada a todos pela presença. Tá todo mundo me ouvindo? É uma confusão esse negócio aqui, né? Então, né? Vamos lá. A gente cresceu ouvindo falar que o Brasil era o país do futuro, né? Mas o nosso presente, assim, né, não dá uma pinta, né, que a gente é o país do futuro. Mas eu, como futurista, quero dizer para vocês que o Brasil é sim a última bolachinha do pacote. E eu saquei isso num evento como esse aqui, lá nos Estados Unidos, o Sapphire Now, quando o presidente global da SAP, o Bill McDermott, falou 3 vezes no agronegócio do Brasil. E eu, como sou uma pessoa muito inteligente, eu pensei assim, nossa, num lugar, num mundo que tem 200 países e num lugar que tem 20 mil pessoas, esse cara falar 3 vezes no Brasil, isso aí deve ser muito importante. Então, o que que eu fiz? Eu reuni, gente, todas as minhas credenciais para falar desse assunto hoje com vocês. Quero falar primeiro das minhas credenciais para falar de agricultura. Eu passei a minha infância e a minha adolescência em Bauru, cercada de cana-de-açúcar. Como diria Jorge Amado sobre o cacau da Bahia, cana-de-açúcar até onde os olhos podem ver. E meu pai era professor de química e 2 vezes por ano ele levava o pessoal da faculdade para conhecer a usina de açúcar em funcionamento e, no segundo semestre, a fábrica da Brahma, que era ali pertinho, açúcar e álcool. E aí também eu tinha um amiguinho que tinha uma fazenda de boi. E toda semana, todo fim de semana, a gente ia andar a cavalo. Essas são as minhas credenciais para falar de agricultura, tá? Agora vamos às minhas credenciais para falar de tecnologia. Bom, sou uma futurista, eu falo das novas tecnologias. Então eu juntei tudo isso, gente, para contar para vocês que sim, existe um pote de ouro esperando pelas suas ideias no fim do arco-íris. É a transformação digital. E como que tudo isso começou? Começou com o nosso primeiro ciclo econômico. Vocês acharam que aquelas aulinhas de história não ia render nada, né? Então, o nosso primeiro ciclo econômico foi o pau-brasil. Quando Pedro Álvares Cabral voltou para Portugal, ele não voltou cheio de ouro, como queria o rei de Portugal, mas ele voltou com as naus portuguesas abarrotadas de pau-brasil. E a gente exportou pau-brasil por 300 anos. E que tanto esses europeus queriam com pau-brasil, gente? Não era de beber, não era de comer, como a pimenta do reino, o cravo e a canela trazidos da Índia. Era para embelezar, era para dar status. Era a Ferrari vermelha de hoje. E o vermelho do pau-brasil era tão intenso e tão radiante que enlouquecia o clero, as cortes e os privilegiados, que podiam pagar para poder desfilar suas roupas vermelhas. E aqui a gente vê nessas duas telas da época, aqui primeiro o Velázquez das meninas, como o vermelho ainda é usado com uma certa parcimônia, né? E ao lado o cardeal de Rafael, e aí esse exagero do vermelho, né? Então por aqui a gente já dá para ver, né, quem que mandava mais, quem que tinha mais poder, né? Vamos lá. E aí passaram-se 300 anos e a gente chegou em 1800 e um enxerido de um alemão lá num laboratório, lá na Alemanha, um farmacêutico descobriu a anilina. Ele descobriu um corante artificial, uma inovação. E a anilina enterrou a nossa primeira commodity. Mas o Brasil é muito fértil, ele teve vários outros ciclos econômicos. A gente teve a cana-de-açúcar, o ouro, o algodão, o café, a borracha, a pecuária, a soja. Mas antes da gente entrar na soja, na estrela, a gente vai falar da borracha. A riqueza da borracha construiu essa maravilha do Teatro Amazonas. Manaus, há 120 anos atrás, era responsável pela extração de 98% do látex mundial. 30 anos depois, ela era responsável por apenas 5%. Por causa de quê?
causa de um monte de coisas. Em 1929 tem a quebra da Bolsa de Valores. Depois nós temos a primeira biopirataria. Um inglês vem aqui, cata a borracha daqui, a seringueira, e consegue plantar em escala na Malásia e afunda o preço aqui da nossa borracha. E por fim, um outro enxerido, um tal de Benjamin, que fez o B.F. Goodrich, aqui para os mais velhos, né, os pneus, quem lembra, né, que inventou a borracha sintética e aí, a partir de 1940, ele invade o mundo com essa inovação e a partir daí não temos mais borracha vinda da seringueira. Mas o Brasil, aos trancos e barrancos, tem sido o celeiro do mundo desde 1500. E esse ano nós somos o maior produtor de soja, laranja, açúcar, café e carne. Esse ano, especificamente, a gente deixou não só de ser o maior exportador de soja do mundo, como passamos a ser o maior produtor de soja, colhendo a incrível safra de 117 milhões de toneladas, passando os Estados Unidos em produção e em produtividade por hectare. Como isso foi possível? Isso foi possível através da transformação digital. O Brasil, gente, já tem mais de 20 anos de dados da cultura de cana-de-açúcar, esperando aí por alguém para mexer nesses dados. E a gente fala tanto, né, de carro autônomo, caminhão autônomo, mas eu nunca tinha pensado em trator autônomo. Vocês têm que pensar que um trator autônomo ele não precisa acordar cedo para arar o campo. O trator autônomo ara o campo 24 horas por dia. E isso, só esse detalhe, muda toda a relação, uma relação dentro do campo. E além disso, outro fato para a gente ser a última bolachinha do pacote, é que o Brasil tem 12% de terras aráveis para expansão. Os Estados Unidos e a Europa já estão no seu máximo de aproveitamento de terras. A China tem terras aráveis extremamente montanhosas. A África, que a gente fala África, né, mas são mais de 50 países, tem muitos países minados, muitos países em guerra e consegue ser um continente que tem uma infraestrutura pior do que a nossa. Então, quando você junta o fato da gente ter terras aráveis e a transformação digital, você cria um valor que é importante para qualquer um, em qualquer lugar do mundo, que tem interesse em inovações tecnológicas para alimentar uma população de 10 bilhões de pessoas em 2050. A gente está falando de 3 bilhões a mais de pessoas para serem alimentadas em apenas 30 anos. E como tudo começou, né? Começou com as montadoras de tratores embarcando tecnologia nas suas máquinas agrícolas. Então, embarcando sensores, controladores, telas, GPS. No final do dia, o trator tinha mais dados sobre a fazenda do que o próprio fazendeiro, né? E aí, de quem que são os dados, né? E o fazendeiro sente o poder desses dados, né, na ponta dos dedos. Mas como que você investe em tecnologia quando a tonelada do seu produto tem um preço pré-fixado? Ele vai valer aquilo com ou sem tecnologia? É muito difícil, né? E aí eu acho que assim, não tem muito uma resposta para isso, é muito difícil investir em tecnologia no agronegócio, mas é muito difícil fazer bons negócios no agronegócio sem tecnologia. E por fim, por mais que a gente tenha terras aráveis no futuro, o que todo mundo quer é produtividade no presente. Então todo mundo quer colher mais e melhor hoje. E para você ter mais produtividade no presente, você tem que digitalizar o campo. A fazenda inteligente, ela é controlada por iPhone. Ela tem drones com inteligência artificial que pulverizam pesticidas apenas naquela área onde a praga atacou. E pulverizam um outro tipo de pesticida em outra área com outro tipo de praga. A fazenda inteligente tem tratores, tem solo e tem rebanho
controlados por internet das coisas. Tem computação em nuvem. Tem até uma língua robótica que foi feita pela Embrapa e comprada pela Nespresso para fazer o nosso ristretto aqui de São Paulo ter o mesmo sabor de Londres, Paris e do Vale do Silício. E o Departamento Americano de Agricultura diz que os alimentos editados com a ferramenta CRISPR são tão saudáveis quanto os editados pela própria natureza. E aqui um exemplo do que é um alimento editado. Você pode editar uma planta para ela, por exemplo, ser mais resistente à seca. E aí, quer moleza? Quer moleza, senta no pudim, porque aqui o negócio é punk, gente. Mais de 60% das nossas estradas estão em péssimo estado, as rodovias estão sucateadas e abandonadas, a armazenagem, a tributação, mas a gente tem a maior reserva de água doce do planeta, né? Em suma, a gente tem água, a gente tem um ótimo clima, a gente tem terras aráveis, portos, estradas e silos, tem muita startup, a gente tem quase 800 agrotechs no Brasil e temos dados para serem trabalhados. E tem uma porrada de problema. Por exemplo, o Brasil é o maior, é o líder em uso de pesticidas no mundo. E um segundo problema é quando você vai querer ir atrás de informação. Esse é um grande campo aí para quem estiver interessado. Porque aí você vai pesquisar quantas toneladas o Brasil importa de pesticida, quantos bilhões, e cada lugar fala uma coisa. Mas assim, extremamente díspares, do tipo 8 bilhões, 18 bilhões e 27 bilhões para o mesmo ano, né? Então não dá muito para confiar nesses números. Mas dá para confiar numa das 50 dicas da Futurista. A tecnologia desmonetiza, desmaterializa e democratiza o acesso a produtos, antes lineares e sem escala, diz o cara, Kurzweil. Deu para ouvir? Bom, a tecnologia desmaterializa e desmonetiza as coisas, vamos lá. Essas são as oportunidades, né, para quem quer investir nas inovações tecnológicas. Tem possibilidades em toda a cadeia produtiva. Solo, sementes, pesticida, irrigação, colheita, análise de dados, armazenagem, transporte, reprodução, confinamento, abate, processamento, distribuição, varejo, consumo, investimentos, gestão, logística, intermediação, enfim. Escolhe um negócio que você curte, que tem campo aí, né? E a gente também tem youtuber, espero que o vídeo fique melhor do que o meu. Vamos lá. Eu e os meus irmãos, nós acreditamos que a gente precisa aliar tecnologia na produção. Com ela a gente vai ter mais informação para poder gerenciar. Bom, deu para ver, né? Ela é uma youtuber, tem vários seguidores e basicamente o que ela diz é que a fazenda que ela cuida com o irmão dela. E eles cuidam, né, como se fosse um empreendimento realmente de alta tecnologia, e ela dá alguns exemplos do que eles fazem. Desculpa aí pelos vídeos. Daqui 10 anos, a biologia sintética poderá criar leite sem vacas e combustível sem petróleo. Tchau! Então, chegamos aqui onde eu queria chegar, nas alienígenas do século XXI. Quais são as inovações do século XXI? Eu escolhi aqui 15 agrotechs, entre agrotechs americanas e brasileiras, para falar um pouquinho rapidamente de cada uma delas. Como eu falei para vocês, no Brasil tem quase 800 agrotechs, 80% delas foi fundada nos últimos 2 anos, e as americanas também não fogem disso, são a partir de 2015, mais ou menos. Eu tentei fazer alguns blocos, esse daqui é o bloco da proteína sem vaca, começando aqui pela Memphis Meats, que na realidade se posiciona como uma carne clean, mas o início da produção é através de uma célula animal. Eles são californianos, de 2015, foram investidos pelo Bill Gates, Cargill, Branson e Tyson Foods. A The Beyond Burger, que faz hambúrgueres a partir de soja e girassol, então
haja soja para plantar, para fazer mais hambúrguer, né? E eles são de 2016. Nesses últimos 2 anos, eles têm 25 mil lojas nos Estados Unidos. Estão em 25 mil lojas, inclusive no Walmart. E já venderam 11 milhões de hambúrgueres. Eles foram investidos pelo Bill Gates e Tyson Foods. A Clara Foods, que faz proteína clean em hidroponia, foi investida pelo Jeff Bezos e SoftBank. E aqui eu trouxe a Corim brasileira, que é a mais velha de todas, é de 1994, mas é uma empresa em franca reinvenção, principalmente no orgânico. O orgânico no Brasil é um mercado de 3,5 bilhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia, o mercado americano é quase 10 vezes maior que isso, é de 40 bilhões de dólares, e o mercado mundial é de 80 bilhões de dólares. Esse mercado no Brasil cresce a 20% ao ano. E a Corim tem mais de 200 produtos e é uma empresa também que está se revolucionando em termos de colocar esses produtos em lojas, entrar em varejo e tudo. Então é uma coisa para ficar atento. Aí temos aqui o grupo da hidroponia e das fazendas urbanas, começando com a Miracle X, que é uma empresa que faz, é bem louca essa história, não sei quem conhece, mas tem uma planta que chama Miracolin, que ela engana as papilas gustativas e faz você sentir doce. Então, através de biosintética, eles sintetizam essa proteína, injetam isso no alface, plantam esse alface numa fazenda urbana com hidroponia e de lá eles fazem um adoçante que tem 0 de caloria e é muito, muito doce, tá? É o futuro do açúcar ali. A Plant e a Big Green fazem a mesma coisa, uma é a americana de 2014 e a outra é brasileira de 2017. Elas plantam vegetais clean, fazendas urbanas, foi investida pelo Bezos e SoftBank também. E a Big Green é uma fazenda urbana que está dentro do Shopping Boulevard em Belo Horizonte. É uma coisa bem bacana, dá para vocês googarem aí. Eles fazem cursos, é uma coisa bastante interessante. E eles foram também investidos pela Liga Ventures. Aí aqui agora o próximo grupo é de monitoramento. Então a gente tem a Cyan, que ela mapeia chuvas em alta resolução e em tempo real. A Agrio, que é um aplicativo super bonitinho de celular e que você tira a foto da praga e imediatamente você recebe o nome da praga e o nome do pesticida. A Mapear, que são drones que fazem isso, eles mapeiam toda a fazenda com vários tipos de soluções. E a Blue River, que usa Computer Vision e Machine Learning para identificar dentro da fazenda onde estão as pragas que são e quais pesticidas serão pulverizados em cada uma dessas pragas. E aqui, finalmente, o último grupo é a Promip, que é a minha queridinha, que eles fazem pesticidas biológicos, ou seja, eles cultivam umas vespinhas que comem as pragas. E também tem um vídeo dele no YouTube que explica bem explicadinho. A Agromulher é uma plataforma de empoderamento da mulher do campo. A mulher do campo, 70% delas sofrem muitas dificuldades, apesar de mais de 60% terem custo superior e mais de 88% serem economicamente ativas. Mas vocês podem imaginar que se a gente aqui na cidade, que é 50-50, sofre com empoderamento, imagina no campo onde a quantidade de homens é muito maior. A Ripe.io, que é um blockchain, e a ideia é que você pegue um produto no supermercado e a partir da etiqueta eles mapeiam toda a jornada daquele produto, como que aquela semente, se era uma semente transgênica, se não era, o que aconteceu durante a armazenagem, transporte, etc., até chegar em você. E finalmente a Egg Funder, que é uma aceleradora, investidora e é também a que premia anualmente os projetos de agrotechs no mundo. Bom, acho que eu vou pular, porque nós não estamos indo no bem. futuro. Bom, aqui está a pergunta, né? Como que a gente vai alimentar uma população de
10 bilhões de pessoas em 2050. Eu já falei para vocês, tem um pote de ouro no final do arco-íris. Ele se chama transformação digital. E aí, uma perguntinha aqui para a plateia, várias perguntas, né? Quem que quer melhorar o solo, investir em orgânico, mudar a genética das sementes? Quem quer monitorar gado? Quem quer eliminar a contaminação absurda de hormônios femininos, contaminando rios e etc? Quem quer eliminar pesticidas nocivos? Quem quer repensar financiamento, comercialização, intermediação, logística? E finalmente, gente, a grande estrela que eu acho que é o mercado premium. O mercado premium, o mercado das commodities premium, ele conseguiu se desgarrar da commodity, dos preços pré-fixados da commodity e alçou um novo voo. E ele está crescendo sensivelmente no mundo inteiro. Quem tiver interessado, eu acho que a coisa mais legal de ver é o case do café. O café, ele está na sua terceira onda desde que, enfim, a gente começou a tomar café, e é uma onda crescente, é uma onda premium. Tem um podcast do Rabobank que explica direitinho isso. Uma grande nova frente, principalmente para quem trabalha em branding, marketing e comunicação. É isso aí, gente. O Brasil, desde 1500, fazendo o mundo mais gostoso e mais colorido. E agora em full digital transformation mode. Obrigada. Obrigada. E agora eu vou chamar o meu amigo Edu Freire, da Framework. Tudo bom, Bea? Tudo bem. Tudo bom, pessoal? Vamos lá. Vamos bater um papo, né, agora? Disseram que a gente vai bater um papo, vamos lá. Tá todo mundo ouvindo? Tá, tudo bem? Tá. Então, sabe, uma curiosidade que eu tinha, que você que trabalha muito com jovens, e os jovens, né, essa geração Z e Y que quer mudar o mundo, eu queria saber se você acha que esse tipo de oportunidade está no radar dos jovens, né? Essa oportunidade do agronegócio, do campo, essas frentes. Bem, assim, eu ainda vejo muito distante, né? Eu faço parte de um programa do governo federal que é o Inovativa, né? E lá em 2015, tu falou dos 800 startups aí que a gente tinha. Lá no programa do Inovativa em 2015 só tinha 5. Inclusive tinha uma super curiosa que ela olhava a saúde das plantas, né? Ela via que características as plantas tinham. E a gente fez até uma piada porque ela foi validada na Colômbia. Porque eu disse, cara, você está fumando maconha, você está vendo como as plantas vinham, mas eles estavam usando tecnologia. Eu acho que o maior desafio deles, Bea, é começar a olhar negócio, né? Porque, historicamente, como tu mostrou, a gente investe muito em tecnologia no agronegócio. Mas, às vezes, a gente não está olhando o negócio, né? Não está trazendo as pessoas para jogar esse jogo. Eu acho que talvez aí seja o pulo do gato. Uma coisa que quando você começa a mexer com esse assunto, né, um assunto novo para mim, você vê que a quantidade de dados, né, que o fazendeiro começa a ter nas suas mãos é uma quantidade absurda, né? E a pergunta que fica é assim, quem que está ali para estrategiar, quem que está ali para tomar decisão, né? Eu estava até conversando com a Bea aqui antes da gente começar esse papo, e ontem eu assistindo e vendo um documentário que, por exemplo, a maioria das pessoas que trabalham talvez sejam os senhores e senhoras, né? Vocês têm informação às vezes técnica, você é um agrônomo, etc. Você olhou da perspectiva técnica. E aí, de repente, você se pegou agora tendo que ser um gestor. E foi legal, era inclusive numa fazenda de café, que eles tinham um desafio, o custeio anual da fazenda era 6,5 milhões. Melhorou. Parou? Melhorou, nossa, estava horrível. Oremos, né? E aí eles tinham um desafio de diminuir esse custeio. E como é que o filho lá do fazendeiro, ele falou, ele como agrônomo de formação, né? Ele disse, Eduardo, a gente teve que olhar agora para a gestão. Então tem esse conjunto de dados aqui, como a Bea falou, mas ok, né? Investir em tecnologia já está meio que no sangue do agro. Mas agora a gente tem que olhar da perspectiva de gestão. E na perspectiva de gestão eu tenho que trazer as pessoas para o centro do processo. E lá eles trabalhavam muito o modelo de meritocracia. Mas resumindo, eles saíram lá de 6,5 milhões de custeio
para 3 milhões e 800, pessoal. E pagando melhor, engajando melhor os funcionários, né? E usando o que? O que a gente tem uma característica básica do brasileiro, que é a criatividade. A gente leva isso como jeitinho e é um preconceito quando a gente está, às vezes, trabalhando nas grandes organizações, que elas acham que trabalhar com inovação é divertido, é colorido, é post-it na parede. Cara, é hard work, entendeu? Você precisa entregar resultado. E a gente tem que parar com esse mimimi, né? De, pô, tem lá uma série de coisas para fazer, a gente tem que começar a trazer as pessoas para jogar o jogo. E às vezes o cara da nova geração, né? Até a gente mesmo, eu estava me refletindo ali, tô falando, Beto, pô, mas por que eu também não vou investir nesse mercado, já que esse mercado é tão bom? Né? Então a gente mesmo começa a se questionar sobre isso. Muita gente me pergunta isso, mas como que faz para entrar? Eu também não sei, tá? Se eu soubesse, eu já tinha feito também, né? Porque parece bem bom, né? Mas eu acho que aí está uma grande oportunidade, quer dizer, pelo menos para os primeiros que vão conseguir, sei lá, meio fazer essa picada, né? Entrar nessa picada, como que você chega lá. Uma analogia que eu fiz foi pensar se a gente ouviria, né, um cara que chegou hoje de uma fazenda de Goiás, aqui em São Paulo, e ele fosse falar de branding pra gente, né? Se a gente ia escolher, se tivesse esse cara para falar aqui no SAP Fora, se a gente ia escolher um cara que saiu de uma fazenda de Goiás e ele ia falar de branding e comunicação. Você fala, não vou ver esse cara, né? Então, eu acho que é meio isso, né? A gente chegando lá falando, olha, sabe o que eu acho? Eu acho que o senhor devia fazer assim com o café. O cara vai olhar e falar, da onde saiu essa criatura, né? Então, acho que a gente tem que achar um caminho aí para chegar nessas pessoas de uma forma que tenha valor, né? E o quanto que a gente tem que aprender, porque eu acho que a gente está muito longe do campo, né? E assim, o que eu percebo mais é que arranjos produtivos até fora desses mercados, né? Eu gosto de dar muito dois exemplos, até lá do Ceará, que é um arranjo produtivo de frutas que eles fazem 100% de exportação. Era num lugar onde não dava para produzir nada e eles só exportam. E outro é produzindo flores, 100% de exportação para Nova Zelândia, para Holanda e tal, só usando de tecnologia, mas tecnologia, não necessariamente tecnologia da informação, né? Mas tecnologia que a gente já está disponível aí no mercado. Ok. Fechou? Tá. Fechou? Querem perguntar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Tranquilo? Tranquilo? Ok. Obrigada. Obrigado. Obrigada.